Querida e amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar nesta manhã com cada um dos irmãos uma palavra que nós encontramos no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim: Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Queridos, eu quero meditar com você nessa palavra e também em alguns versículos de Lamentações capítulo 3, porque este texto ele fala exatamente naquilo que Jeremias estava fazendo. Ele estava descrevendo todo o seu sofrimento. E nessa narrativa do seu sofrimento, o que nós observamos? Jeremias, ele pensava que todo aquele seu sofrimento que ele estava passando era causado por Deus. Mas ele não estava também percebendo que no seu sofrimento, Deus, ele continuava sendo seu aliado. Então, na narrativa de Lamentações, no capítulo 3, o que é que nós observamos? Que Jeremias ele toma uma decisão, e uma decisão tremenda. Ele diz que trazer a memória para ele era aquilo que dava para ele esperança. Então, eu quero meditar com você em situações interessantes que nestes versículos da palavra de Deus nós observamos. Nós lemos até o versículo 8, quando ele diz, que ele gritando, pedindo socorro, ele não queria ouvir a minha oração. Ele estava dizendo que Deus, mesmo que ele gritando por socorro, Deus não estava querendo ouvir a oração. E aí ele diz uma coisa aqui tremenda, narrando a sua aflição. Ele diz aqui que ele não podia seguir em frente, porque com grandes blocos de pedra o Senhor havia fechado o seu caminho. Mas ele também continua a falar que Deus tem sido para ele como um leão de tocaia e como um urso pronto para atacar. Ele diz que o Senhor afastou do caminho e fez dele em pedaços. E depois ele diz que Deus, ele achando que Deus o havia abandonado. Amados, a grande verdade é que quando nós estamos nas nossas aflições, quando nós estamos nas nossas lutas, ou até mesmo nas nossas guerras, nós muitas vezes ficamos pensando como Jeremias. Mas a grande verdade é que quando nós reconhecemos que tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor, porque até mesmo lá nos versículos seguintes, lá no versículo de número 37, ele diz o seguinte, que ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo.
Está nos versículos 37 e 38 de Lamentações. Então, se todas essas coisas que você e eu e nós estamos passando, nós devemos ter em mente, apesar de muitas vezes acharmos que nós estamos sós, que nós estamos abandonados pelo Senhor, ou até mesmo que Ele não está nos ouvindo, nós temos que entender que Deus ele tem o tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. E então, nos versículos seguintes, quando Jeremias, ele então acende nele a chama da esperança, o que é que ele diz? Ele diz para nós que são as misericórdias do Senhor que o deixou ele de pé. O interessante é que ele diz aqui no versículo de número 18, ele diz o seguinte: não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança, ele diz assim, no Senhor acabou. Mas quando ele diz isso, ao mesmo tempo ele fala, eu lembro da minha tristeza e solidão, e das amarguras e dos sofrimentos. E aí, quando ele pensava nisso, ele diz aqui que ele se sentia, né, abatido, ele ficava abatido. Mas olha que palavra gloriosa que ele mesmo diz depois, no versículo 21. Mas a esperança volta quando penso o seguinte. Aí ele começa a fazer uma narrativa daquilo que ele estava pensando. E aí ele declara aqui coisas lindas e maravilhosas. Ele diz aqui que o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Ele declara que o amor de Deus nunca se acaba, porque ele estava entendendo que o amor de Deus por ele era muito maior do que tudo aquilo que ele estava passando, do que toda aquela tribulação. E junto com o amor de Deus, ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz aqui que a sua bondade não tem fim. Deus é bom e a bondade de Deus verdadeiramente é maravilhosa. Mas ele faz uma outra declaração muito mais maravilhosa, que é o que eu quero também compartilhar com você nesta manhã. Ele diz que esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Ah, querido, ah, querida, que declaração maravilhosa quando nós caímos, quando todos nós caímos em si e reconhecemos que o amor de Deus não se acaba e que as suas misericórdias nunca têm fim. Porque esse amor, essa bondade, ela se renova todas as manhãs. E aí você vai poder dizer como ele disse aqui, Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. E o que eu quero dizer com isso? Que você precisa continuar confiando, que você entenda que o choro, eu tenho falado isso em muitas ministrações, que o choro ele pode estar durando uma noite, um dia, não importa o tempo que o choro esteja durando na minha vida, na sua vida, mas o que nós temos que ter a certeza é que a alegria do Senhor, ela vem e virá pelo amanhecer. E o interessante aqui, que nós precisamos também ver, é que ele diz aqui que o Senhor é bom para todos os que confiam nele. E o que ele quer dizer nisso? Porque quando nós perdemos a confiança em Deus, nós não podemos experimentar esta mesma bondade.
E o que o Espírito de Deus quer falar para nós nesta manhã, está falando conosco, é que nós não podemos deixar de confiar nele. Até mesmo porque o salmista ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Então, amados, eu quero dizer uma coisa maravilhosa para você, que o Espírito de Deus está nos falando através deste texto. E foi aquilo que Jeremias também ele descortinou diante dos seus olhos, ele viu aquilo diante dos seus olhos. Quando ele pronunciou, ele disse assim: é melhor ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Eu sei que é muito difícil, num tempo de ansiedade, num tempo de luta. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todos nós. Mas o que nós precisamos ter na nossa mente que o melhor é ter essa esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam também a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quantos jovens estão agora sofrendo? Quantas pessoas estão aí sofrendo? Mas se nós não aprendermos com estas coisas, quando nós iremos aprender? Porque o que nós temos que ter em mente e sabermos e admitirmos é que aquilo que Jeremias falou aqui no versículo 28, quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes em silêncio. Devemos nos curvar, humildes, pois ainda pode haver esperança. E quando somos ofendidos, nós não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. Amados, estas palavras, elas caem no nosso espírito nesta hora, neste dia, como um bálsamo para nós. Porque se nós seguirmos os seus ensinamentos, certamente nós vamos ver a grande vitória que o Senhor tem para cada um de nós. E o Senhor, ele diz que ele não rejeita ninguém para sempre. Ele pode até fazer a gente sofrer, mas ele também tem compaixão, porque o seu amor, ele é imenso. Não é com o prazer que ele nos causa sofrimento ou dor, porque Deus, ele sabe que neste país os prisioneiros, eles são massacrados sem compaixão, mas o Deus Altíssimo, ele também sabe quando somos desrespeitados e os direitos humanos que ele mesmo nos deu. Então, amado, eu quero te dizer o seguinte: só o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. E ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as coisas más, elas acontecem. E elas acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Então, querido, vamos parar de nos queixarmos da vida, porque se estamos sendo ou não castigados por causa dos nossos pecados. Mas devemos fazer o seguinte: vamos examinar seriamente o que todos nós temos feito. E a ordem do Senhor é voltarmos para o Senhor. E eu quero concluir esta ministração dizendo com você, compartilhando isso com você, porque isso é muito importante. Nós devemos abrir o nosso coração. Abra o seu coração agora para o Senhor, porque Deus, ele está no céu. E vamos fazer a mesma oração que Jeremias fez
e dizer para ele: ó Deus, nós pecamos, nós nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficastes irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó e nem piedade, e tu nos cercastes de nuvens para que as nossas orações não pudessem chegar até a ti. E também, Senhor, tu fizestes com que as nações olhassem até para nós como se fôssemos até um monte de lixo e refúgio. Mas ele diz aqui na sua oração: somos insultados por todos os nossos inimigos. E ele diz que temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição. Mas ele diz uma coisa aqui tremenda, que sem parar os olhos dele iam derramando lágrimas, até que o Senhor olhou lá do céu e o viu. Amados, o Senhor, ele está pronto. Ele está pronto para nos ouvir. Que nós possamos levantar a nossa cabeça, que nós possamos olhar para todas essas coisas e saber que Deus, ele é infinitamente bom. Não fique triste, não fique assustado. Creia que o Senhor nosso Deus é aquele que peleja as nossas pelejas, é aquele que guerreia as nossas guerras. Eu quero agora orar com você e eu quero pedir a bênção de Deus para a tua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de ti, Senhor, a vida de cada filho teu que aqui está. Porque só tu sabes, Deus, o que cada um de nós estamos passando. Só tu conheces as nossas necessidades. Porque, Senhor, nós sabemos que Jeremias, como muitos de nós, Pai, até pensava que todo o sofrimento poderia estar sendo causado somente por ti. Mas nós não queremos, Deus, deixar de perceber que, mesmo no sofrimento, tu estás conosco, porque a tua vara e o teu cajado nos consola. Então, Senhor, abençoa este teu filho, abençoa esta tua filha e dá, Senhor, a paz que tanto ela almeja. Eu oro e coloco tudo diante de ti e eu te peço isto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.